Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai conversar sobre as vantagens e desvantagens de fazer um doutoramento ou doutorado. Enfim, escolha a sua forma de falar. E eu quero trazer aqui uma discussão sobre o que vale a pena, o que não vale e também, às vezes, por exemplo, todas eu acho que profissões, escolhas, carreiras vão ter vantagens e desvantagens e também como que você minimiza essas desvantagens. Então, eu acho que eu vou começar sobre para quem quer indicado fazer um doutoramento. Qualquer pessoa que queira ser especialista em uma área específica, que tem uma certa autonomia, que tem vontade de fazer ciência, é indicado um doutoramento, certo? E essa parte da autonomia vai ser muito importante, porque é você que vai conduzir os seus experimentos, é você que vai ter que ir atrás de colaborações para fazer essa execução. Às vezes você vai precisar de centros, às vezes você vai precisar de outras pessoas para colaborarem com você. Então, essa parte de fazer essa gestão, essa autonomia de correr atrás vai ser extremamente importante. E, claro, gostar de escrever. Então, a questão de escrever artigos, documentar vai ser fundamental. Então, esses são os pilares: autonomia para fazer as coisas acontecerem e também paciência e perseverança para escrever o que aconteceu ou o que vai acontecer. São os pontos principais. Então, se você tem esse perfil, ou você pode tentar se estimular a ter esse perfil, vai dar certo, provavelmente. Então, agora vamos ao diálogo sobre as vantagens e desvantagens. Eu acho que para não criar um atrito, eu vou começar com as vantagens. Primeira delas, eu acho que a questão de autonomia também te traz uma vantagem de, por exemplo, você consegue gerir o seu tempo, você consegue adaptar com as suas coisas. E esse vídeo aqui é mais específico para quem faz o doutoramento pago. Digo, quem é bolseiro, quem é bolsista, quem é pago para fazer o doutoramento. Então é como se fosse um trabalho e depois eu vou conversar sobre as desvantagens. Enfim, vamos por partes. Então, ter essa autonomia de gerir tempo juntamente com o seu orientador é uma vantagem muito grande. A questão de quem é o seu chefe, entre aspas, simulando uma situação de carreira, seria o seu orientador. Então, é uma pessoa que você escolheu. Então, esse é um ponto bem interessante do doutoramento, porque, claro, vão ter situações análogas, mas é muito difícil, por exemplo, numa firma ou numa empresa, você escolher quem vai ser seu chefe. Então, isso é uma coisa muito positiva do doutoramento. Outra coisa, a equipe que você trabalha. Geralmente, pelo menos os centros que eu tive contato, tem um sistema de colaboração, de cooperação entre as pessoas que fazem doutoramento que é muito forte. E isso é muito bacana. Dependendo da equipe que tu tiver, todo o seu trabalho vai ser mais fácil, não porque eles te ajudam, mas porque o ambiente é muito produtivo, o ambiente é próspero e as pessoas estão ali engajadas. Então, tu vai trabalhar com pessoas extremamente engajadas, autônomas, que estão tentando fazer o melhor delas, e isso realmente é uma coisa muito motivadora. Imagina, você chegar no seu trabalho e, quem senta ali do seu lado é especialista de alguma coisa. E é uma coisa extremamente benéfica para ti, esse ambiente. E é uma das vantagens bem... Eu diria que é uma vantagem que você usufrui diariamente do doutoramento, claro. Tem a questão de que outra vantagem, o doutoramento já é quase um plano de carreira. Então, você fez o mestrado, fez o doutorado. Então, você fazer o doutoramento pago, você ser bolsista, você está recebendo para isso, você está trabalhando e você também está concomitantemente se especializando. Você está crescendo na sua carreira. Então, é um ponto benéfico também. Outra coisa, o doutoramento permite networking através de congressos, conferências. Claro, se a sua instituição tiver patrocínios e colaborações, é muito mais fácil. Enfim, isso depois eu vou deixar para alguns comentários posteriormente. E também a questão de que
tem a possibilidade de você conhecer outros lugares, ter outras experiências, através de, por exemplo, programas de doutorado sanduíche, de mobilidade, de cooperação entre instituições. Eu só tô aqui em Portugal porque eu tive essa oportunidade do doutorado sanduíche. Talvez se fosse por minha conta própria para ter essa experiência, eu não teria dessa mesma forma, nem com a duração que eu estou tendo hoje. Além do que, eu não sei nem com qual idade que eu iria ter essa experiência, poder ter essa experiência, digamos assim. Então, basicamente, essa é uma grande vantagem. Tipo, se você tem essa vontade de conhecer outros lugares, trabalhar em outros lugares, claro, algumas empresas vão permitir isso, tem colaborações, mas o doutoramento também tem. Então, é uma coisa de se pensar. E esse eu acho que é a vantagem assim mais gritante, porque, a pessoa pode passar 6 meses, 1 ano em outro país fazendo sua pesquisa e sem gastar a mais do que ela ganha. Então, é uma coisa muito interessante e é muito forte. Eu acho que também é um dos motivos que a pessoa pensa, bom, é uma carreira interessante. Ok, terminadas as vantagens, brincadeiras, tem outras vantagens, mas vamos ser um vídeo mais geral sobre as mais fortes e agora vamos falar sobre as desvantagens. Ok, eu acho que no Brasil é um pouco mais complicado do que em Portugal o quesito de as pessoas não entendem o que é um doutorando. Eles não entendem. Então, talvez as pessoas entendam melhor quando você fala assim, sou pesquisador, ponto. Aí a pessoa, pesquisa, tá. Mas assim, você explicando, por exemplo, eu faço doutoramento, eu faço algumas aulas e desenvolvo meu projeto, eles acham que você é um eterno estudante. Que você só estuda. Melhor. Essa frase é a que a gente mais escuta, que, você só estuda? Quando você vai começar a trabalhar? Então, as pessoas não têm uma percepção que o doutorado é um trabalho. E isso também é complicado porque os órgãos de fomento também não entendem. Porque, por exemplo, você recebe uma bolsa, que eu vou chamar do salário. É como se fosse seu salário. Mas é como se fosse um contrato. Então, 12 meses, você vai receber 12 vezes aquela bolsa. Você não tem férias, você não tem a carteira de trabalho assinada, você não tem, por exemplo, o INSS, a Segurança Social. E isso é um pouco complicado, porque se nem a agência permite, são coisas simples. Mas se a agência não permite, não dá esses direitos que são básicos de qualquer trabalhador, a gente entra na categoria que a gente não é um trabalhador. E na verdade sim, mas eu acho que essa é uma discussão que tem que ser feita por todos os doutorandos, porque de fato, tu tem horários, tu tem a sua carga de dedicação, e você não poder usufruir de direitos que são básicos de qualquer trabalhador, independente de você ganhar mais ou menos que o salário mínimo, isso não importa. Deveria ser. Então, esse é um ponto bem complicado. As pessoas não entenderem que o doutoramento é um trabalho e também você não poder usufruir de alguns benefícios trabalhistas que, entre aspas, todo mundo tem. Isso é bem complicado. E eu acho que é um ponto crítico. Por exemplo, diferença aqui para Portugal. Eles descontam na Segurança Social, que é como se fosse um INSS da vida, mais ou menos, ok? É com uma taxa mínima do mínimo, mas pelo menos eles estão considerando, estão contando. Então, por exemplo, vai contar na idade que eles estão fazendo doutoramento, vai contar os 4 anos lá pro cálculo. O nosso não. A menos que, como eu disse, uma forma de você manobrar esse problema é você, por si só, você contribuir com o INSS. É o que dá para você fazer. Porque institucionalmente eles não vão fazer isso por ti. Mas eu acho que é válido porque, por exemplo, hoje a gente tá bem, aparentemente saudáveis. Entretanto, tu nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então, você pagar isso, ok, não é para ter uma aposentadoria
bárbara, mas, por exemplo, imagina, tu fica doente, não pode desempenhar suas funções, pelo menos você vai ter um auxílio mínimo sobre isso. Então é uma coisa que você tem que pensar, principalmente a gente que é jovem, ter essa preocupação eu acho que é importante, é uma forma de minimizar esse problema, que é a situação trabalhista do doutorando. É triste, tipo, a pessoa tem um patamar, assim, de especialização super alto, mas as instituições não dão as condições mínimas para que ele seja considerado uma pessoa que trabalha. Então, isso é complicado. Vamos lá, outra desvantagem de fazer o doutoramento. Isso vai depender muito do perfil, mas é que você tem que sempre estar meio que disponível, não, aberto à possibilidade da docência. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa tem a ideia de que o doutoramento, depois a pessoa faz pesquisa, depois é especializa, e ok. Mas a maior parte das oportunidades que aparecem acaba sendo por docência. Uma aula lá, uma aula cá, e basicamente. E eu acho que é uma forma mais fácil de você entrar no mercado, assim, acadêmico, através da docência. Então, Yasmin, eu não tenho muita paciência para a docência. Então, fica meio complicado. Às vezes é melhor você ponderar e avaliar isso certinho. Não que não vale a pena se você não gosta de docência ou que se você seu principal objetivo seja pesquisa ou até migrar para a indústria, que seja. Mas é uma coisa que pensa com carinho, porque podem vir bastante oportunidades dessa parte. Eu acho que a última desvantagem vai estar considerando as dificuldades dependendo da instituição que você tá. Olha, depende muito, mas, por exemplo, como vão avaliar um doutoramento? Um doutorado? Vão avaliar se você publica artigos, se você tem pesquisas de impacto, e principalmente as métricas. Quantos artigos você fez? Quantos artigos em revista X você publicou? Ok, é uma métrica, ok, você produziu, você vai ser julgado por isso. Mas tudo não sem flores. Algumas revistas são pagas, algumas instituições não têm patrocínio para publicar nessas revistas, então você tem que ficar procurando quais são, digamos assim, quais revistas não tem taxa de processamento de artigos. Aí, consequentemente, às vezes todo esse processo te faz demorar para achar essas revistas, te faz demorar porque são revistas que demoram mais para responder. E às vezes pode não dar tempo de você, minha defesa é tal data, mas o artigo ainda está submetido, ele não foi publicado. Tem dessas. E tem de... ponto crítico, a polêmica é a seguinte. Às vezes, você tá num centro multidisciplinar com pessoas maravilhosas, muitas pessoas maravilhosas, mas às vezes brota alguns turistas, digamos assim. E esses turistas, por serem, assim, são pessoas que não estão tão engajadas que nem o resto da equipe, mas aí eles atrasaram o trabalho. E eles têm que defender. E alguém tem que ajudar eles. E quem que tem que ajudar eles? Os bolsistas. E o que é complicado disso? Porque você perde seu tempo às vezes. Você vai treinar suas habilidades de networking, de desenvolvimento. E do raio que o parta. E, às vezes, como essa pessoa é desengajada, não vai sair nenhum artigo, não vai sair nenhum registro, não vai sair nada. Você só perdeu seu tempo à toa porque você precisa colaborar com a sua equipe. Acontece. E esse é um ponto bem complicado. Porque se você não for muito esperto, você vai acabar, sempre sendo o apaga-fogo. E você fica sem tempo para fazer a sua pesquisa, as suas coisas. Porque sempre tem alguém que precisa. E
E quando chegar na hora da banca, da avaliação, vão te tacar chumbo do mesmo jeito. Ok, eu sei. Essa parte eu acho que é a parte mais complicada. Assim, porque é uma coisa meio que acontece em todo lugar do mundo. E pode acontecer contigo. E é essa questão, porque a gente é muito avaliado por métricas, artigos e tudo. E quando chega numa banca, que a pessoa vê, você fez um doutoramento de 4 anos, você não tem nenhum artigo, só tem um artigo publicado, você só tem isso, e acabam batendo, a gente tem o termo, bater na banca é tipo os arguentes serem muito rígidos e ser uma arguição mais agressiva, digamos assim, tem dessas. E é isso, eu acho que é o principal. É um ponto complicado. Eu acho que e isso não é só no Brasil, isso é em Portugal também. Turistas tem em todo lugar. Não se preocupem, vocês não vão conseguir fugir deles. Enfim. Yasmin, mas você acha que vale a pena fazer o doutoramento? Pra mim vale, porque senão não tava aqui, mas eu digo assim, principalmente eu gosto de pesquisa, eu gosto de parte clínica e eu gosto de docência. Então, pra mim, tudo encaixa. Pra mim, encaixa como uma luva o doutoramento pra mim. E eu sempre quis ter um plano de carreira, assim. E é isso. Pra mim, vale a pena. Contrabalanceando esses prós e contras. Coisas que você pode fazer pra minimizar as desvantagens do doutoramento. Claro, acho que é ter uma saúde financeira, é contribuir ou ter um investimento, sei lá. De investimento não falo porque eu não sei. Eu sei do que eu sei. Então, pague o INSS. O segundo ponto. Quando tiver alguma colaboração esquisita ou algum turista, tente verificar qual output, que contribuições você consegue fazer sem te prejudicar e o que você vai ganhar com isso. Nossa, eu falando assim parece que é uma coisa assim muito mercenária. Mas não, porque, por exemplo, uma coisa é você estar lá com seus colegas, os bolsistas, tá todo mundo ali trabalhando. Você vai ter dúvida de alguma coisa de informática, o seu amigo vai te ajudar. Alguém vai ter dificuldade sobre algum protocolo de fisioterapia, eu ajudo. E tá tranquilo. Eu tô dizendo os casos, assim, que brotam do nada e que você se vê numa situação, tenho que ajudar. Mas tenha prioridades. Se você tem que escrever a sua tese, se você tem que fazer suas coisas, olha, posso até dar uma mão nisso, mas não me responsabilizo. Uma coisa é você ajudar, uma coisa é você fazer o trabalho todo de outra pessoa. Então, é isso. Limites e planejamento financeiro. E quando alguém te perguntar assim, o que você faz? Sou pesquisador, porque você é mesmo. Então, porque uma vez eu tentei explicar para minha avó o que eu fazia. Tentei explicar devagarzinho assim, funciona assim, a gente é pago assim, e não sei o que, não sei o que lá. Ela virou pra mim, olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, calma filha, daqui a pouco você arranja um emprego. Então, são os dramas do pesquisador e do doutorando. Então, é isso. Se vocês têm alguma agonia no coração, querem falar sobre o tópico, deixem nos comentários, fiquem à vontade. Sugestões de próximos vídeos podem me mandar. E é isso. Bons doutoramentos!